eu sou Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Vamos continuar aquele estudo que a gente está fazendo sobre o livro Libertação. Nós estamos produzindo aí um vídeo para cada capítulo. São mais ou menos, tem a introdução e mais uns 20 capítulos, né? E esse aqui já é acho que o quinto vídeo. Hoje nós vamos falar do capítulo 4, Numa Cidade Estranha. E antes disso, vamos até lembrar um pouco da introdução, né? O primeiro vídeo que a gente conversou sobre ele, que era sobre aquela lenda lá do peixinho vermelho, onde ele buscava, à medida que ele ia descobrindo informações, ele acabou voltando para contar para as pessoas, né? E isso de forma comparativa, que é o que o André Luiz fez com a gente. À medida que ele ia descobrindo as coisas, ele contava para a gente através dos diversos livros que ele publicou, né? Na verdade, aí acho que são 13 livros, sendo que esse Libertação é o 6º livro, né? Que trata sobre obsessão, desobsessão, perseguição espiritual. É uma coisa muito interessante que a gente tem que entender. Seria bom entender disso, né? Então, com relação a esse peixinho vermelho, será que a gente, fazendo uma comparação conosco mesmo, será que a gente estaria preparado para essas novas informações? Que afinal de contas não são tão novas assim, mas para muita gente que está chegando agora aí na doutrina espírita, no espiritismo, no espiritualismo, para muita gente pode ser novidade, mas esse livro ele é meio assim antigo, né? E tem diversos outros livros, e tem um monte de livro que fala sobre isso, né? Mundo espiritual, tem muitos livros que falam sobre isso. Então eu recomendo que você leia e estude o livro Libertação. O que a gente faz aqui é um apanhado, né? É um destaque de algumas falas, de algumas situações que eu recolhi na leitura, durante a leitura do livro, e aí a gente destaca aqui. Então eu não vou ler o livro inteiro, até porque não daria tempo, é uma coisa assim. Nós preferimos destacar algumas situações. Então, para maior entendimento, eu sugiro mesmo que vocês estudem, né? Lembra do amai-vos e instruí-vos? É mais ou menos aquilo lá. Amai-vos desenvolva o seu sentimento, trabalhe no bem. Amai-vos é trabalhar no bem. Instruí-vos utilize todos os seus recursos para aprender. Estudo, palestra, curso, seminário, para abrir a consciência, questão de expansão de consciência. Mas vamos lá, vamos começar. O capítulo 4, Numa Cidade Estranha. Numa Cidade Estranha. Aí eu vou destacando alguns trechinhos, né, para ficar mais fácil aí. Aí o instrutor, o grupo é Gúbio, Eloy e o André Luiz. O instrutor é Gúbio, né, ele que coordenava aquela verdadeira expedição que foi criada para ajudar, né? Então o instrutor Gúbio, que já era conhecido, entendido do assunto, né, ele diz lá: técnico em missões dessa natureza, afirmou que nos admitira num trabalho que ele poderia desenvolver sozinho, não só pela confiança que nós depositava, mas também pela necessidade de formação de novos cooperadores especializados no Ministério de Socorro às Trevas. Então, por aí a gente já percebe também aquela questão da qualificação. Ninguém nasce sabendo. Todo mundo tem que passar por treinamento, estudo, tem que aprender, tem que se esforçar, tem que dar aquela energia sua, né, no empreendimento, naquela coisa que você quer aprender. Não adianta ficar só esperando cair do céu, porque é só chuva. E olha lá. Então, percebendo, sabendo dessa necessidade de formação de novos cooperadores, porque o conhecimento não é assim, puff, né? Para você adquirir conhecimento, você tem que se esforçar para adquirir esse conhecimento. É uma coisa metódica, né? Todo dia, com aquela disposição de fazer um estudo sistematizado, de ler, de ouvir, de observar, aprender técnicas novas, inclusive, porque tudo evolui. Então é necessário essa questão desse desprendimento, essa abertura de consciência, para saber que a gente aprende sempre.
Bom, então essa era a intenção do Gubbio, né? Formar novos trabalhadores, especializar, criar uma especialização. Criar não, desenvolver no Eloy e no André Luiz essa possibilidade. E aí vai, né? Descendo, após a travessia de várias regiões em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio das sombras. A claridade solar jazia diferenciada, um fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão, a volitação fácil fizera impossível, a vegetação exibia um aspecto sinistro e angustiado, as árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Bom, primeiro que quando fala em descida, né, com escala em diversos postos de assistência, instituições socorristas, vamos lembrar que o planeta Terra é formado assim por várias dimensões, né? É como se fosse uma cebola, várias camadas. Inclusive, algumas camadas, uma sobrepõe as outras, né? Não necessariamente assim, um sobre a outra, mas muitas vezes até junto. Mas tem uma questão de vibração. Como o grupo estava numa cidade mais evoluída e partiu para sua expedição, sua tarefa, eles tiveram que ir se preparando vibratoriamente, passando de um perispírito assim, mais sutil para um espírito mais grosseiro, né? Então ele ia assim, se preparando, adquirindo as características do lugar onde estava, né? E aí o próprio ambiente modifica. Vegetação, tem vegetação no mundo espiritual? Aves agoureiras, né, de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, semelhando-se a pequenos monstros alados espiando presas ocultas. Quer dizer que tem ave? Tem animal? Tem tudo isso aí. Tem tudo isso e muito mais. Pensa na diversidade que tem no nosso mundo, na nossa realidade aqui, na nossa dimensão. Desde a questão de minerais, vegetais, animais, a raça humana mesmo, grande diversidade. Por que seria diferente isso no mundo espiritual? Por que não teria toda essa diferenciação de um sistema para o outro, de um ecossistema para o outro? Pensa também assim, na nossa realidade mesmo, deserto, Amazônia, Pantanal, hoje em dia está meio assim, né? Mas pensa na diferença, na diversidade de vida que existe. No mundo espiritual é a mesma coisa. Então, André Luiz ele descreve aqui um pouco o que ele estava percebendo visualmente à medida que ele se aproximava do objetivo, do lugar que estava programado para eles irem, né? E aí, ele faz um comentário aqui, né? O que mais incomodava eram os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Gubbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender a curiosidade improfícua. Então, esses espíritos mais evoluídos, eles têm assim foco, né? Eles saem para fazer uma tarefa, eles vão fazer aquela tarefa lá. Não se desvia, porque sabe assim que tudo tem o seu tempo, a sua hora, cada um vai ser assistido, auxiliado, justamente naquele momento de impacto na sua existência. A hora que chegar a hora, qualquer um vai ser socorrido, né? Cada um tem a sua hora. Então, e como tem muita gente precisando de ajuda, não dá para socorrer todos. Então, se saiu com determinada tarefa, eles vão focar naquela tarefa, no que tudo que está envolvido naquilo ali. Bom, aí ainda comenta aqui, né? Aquelas árvores estranhas de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas da dor? Começa a destacar algumas coisas. Seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor? Quer dizer que o espírito pode virar uma árvore?
Não é um raciocínio assim meio diferente? Mas vamos lembrar aqui, né, que o espírito não retrograda. O ser pensante, ele vai continuar com aquelas habilidades que ele foi conquistando ao longo da sua evolução. Mas o corpo astral, esse tem uma situação bem característica ali, porque ele vai assimilando o que a pessoa vai pensando, fazendo, realizando, e ele muda muitas vezes assim de forma física mesmo, né? Então, muitas situações, os médiuns videntes conseguem enxergar seres assim, quase que enraizados naqueles conceitos, né, de orgulho, de egoísmo, como se fossem árvores. Outras situações, eles enxergam também esses espíritos como se fossem animais, né? Nesse livro mesmo tem um exemplo lá de licantropia, que é justamente essa situação que o espírito adquire a forma de um lobo. Tem a zoantropia, né, que adquire forma de qualquer animal, de qualquer coisa. Porque o corpo astral, ele é flexível, maleável, ele muda de forma, pode mudar de forma, né, de acordo com as técnicas, o conhecimento, a situação, uma série de circunstâncias que podem provocar essa mudança no corpo físico. Então eles realmente podem assumir formas de árvore, por exemplo, né? Tem alguns livros que falam sobre isso, vamos citar alguns, poucos, né? Mas tem um monte, muitos livros falam sobre esse assunto. Tem aquele livro O Abismo, Agno e os Espíritos do Mar. Tem aquele também do Robson Pinheiro, lá a trilogia, né, do Reino das Sombras, que são 3 livros, Legião, Senhores da Escuridão, A Marca da Besta. Então tem vários livros falando do mundo espiritual e das suas características, o que acontece no mundo espiritual. E quem lida com isso, quem quer aprender sobre isso, para não ser pego assim de surpresa, é interessante estudar, aprofundar no assunto, porque isso é um conhecimento, não é que você adquire assim, você não adquire da noite para o dia, né? É um conhecimento que você vai cada dia construindo, melhorando, evoluindo e assim por diante. Um outro trechinho aqui, grandes corujas, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma? Quem chorava nos vales extensos da lama? Criaturas que houvessem vivido na terra, que recordávamos, ou doentes desconhecidos para nós? Então, as várias situações que vão sendo identificadas por André Luiz, ele vai destacando. Quer dizer, árvores estranhas, coruja, tudo ainda fazendo aquela comparação. Será que seriam almas? Gente, tem muita coisa para a gente aprender. Não vamos começar a achar que a gente já sabe tudo, que é um engano gigantesco. Pensa só na nossa dimensão. Quem é que conhece tudo aqui? Ninguém conhece tudo. Ele pode ser especialista, por exemplo, no deserto, o outro é especialista em floresta, o outro é especialista em picos, né, cheio de neve, o Monte Everest, por exemplo. Então tem várias especialidades. É difícil, para não falar outra coisa, alguém que entenda de todos os assuntos. Não tem jeito. Por isso também que a gente reencarna várias vezes, para a gente ir adquirindo esse conhecimento. Cada reencarnação você vai desenvolvendo uma determinada área da sua existência. Amai-vos, instruí-vos, né? Desenvolva o sentimento, desenvolva o conhecimento. Só conhecimento não resolve. E você precisa, além do amor, você precisa conhecer a técnica, saber o que você pode fazer ali, o que você consegue realizar para se tornar um trabalhador qualificado, consciente, que faça a diferença. Uma outra situação que eles viram lá, né? Grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos defrontavam seguindo adiante, indiferentes, incapazes de registrarmos a presença. Então, até o momento, o trio, a equipe, não estava sendo visível ainda para os moradores daquele ambiente, né? Lembrando que o superior, ele vê o inferior, mas o inferior só vê o superior se o superior deixar.
Então, tem essa diferencinha aí. Apresentava-se em trajes bizonhos e continham-se apetrechos de lutar e ferir. A vida continua, gente. A vida continua. No plano espiritual, a pessoa desencarna, o corpo deixa de existir, mas o ser pensante continua tendo objetivos e vem trabalhando para isso. Nesse caso aqui, trajes bizonhos e apetrechos de lutar e ferir, porque tem muitas situações que tem briga mesmo, paulada. Isso depende do conhecimento do ser que você está lidando, né? Do mesmo jeito aqui que na nossa dimensão tem, vamos imaginar assim, tribos mais afastadas que ainda vivem de coleta, de caça, que tem instrumentos fabricados assim com pedra, com madeira, e também tem pessoas em lugares mais desenvolvidos, onde tem muita inteligência artificial, computador, tudo informatizado, você fala e o computador já vai fazendo. Então tem essas diferenças enormes no nosso plano físico, e mais ainda no plano espiritual, aí que tem mesmo, né? Bom, nossas organizações perispiríticas, a maneira de escafandro, na posição de homem que por amor descessem a operar no imenso lago de lodo, para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele. São compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação. A gente tem de vez em quando alguns exemplos, né, que acontece aí de socorros. Vamos lembrar daquela situação que teve lá, o rompimento da barragem, a última que a gente viu aí. O trem de repente rebentou e aquele monte de água foi limpando, matando, destruindo tudo que estava na frente. Depois, para as equipes de socorro, para ir lá auxiliar, elas tiveram que ser preparadas, ter os equipamentos necessários, né? Macacão, bota, capacete, luva, óculos, e muitas vezes tiveram que entrar lá no barro mesmo. Eu me lembro de uma cena que tinha uma mulher atolada no barro, e que os bombeiros os socorristas foram chegando assim aos poucos e com muita dificuldade para tirar essa pessoa daquela situação muito complicada lá, né? Muito complicada. Isso no plano físico. Agora vocês imaginam no plano espiritual, onde a questão energética assim, ela é muito mais séria, muito mais realidade do que aqui para nós, né? Cada um com a sua especialidade, viu? Cada um com a sua especialidade. Bom, vamos mais um pedacinho. Finda a nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes desse planeta, dessa região, menos feliz. A oração de hora em diante deve ser nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar, quando na crosta, qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminescentes. Não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhes sofrem permanente influenciação. Chegou para nós um momento de pequeno testemunho, né? Pensa bem, aqui está falando de cavernas infernais, né? Pensa bem as possibilidades, né? Só quando tiver assim meio na dúvida, compara com a nossa realidade. Um deserto do Saara, aquele calorão, né? Um Monte Everest, aquele frio, vento, neve, geada, né? Avalanche, toda essa série de riscos que o cara que vai trabalhar lá, o especialista que vai atuar em tais e tais regiões, ele tem que ir preparado, ele tem que conhecer o ambiente para que o perigo seja menor, né? Não é que deixe de existir, mas que as possibilidades de sucesso sejam maiores,
Então tem que haver esse tipo aí, né? Então, a partir de agora, eles tornariam-se assim, visíveis para quem estava lá. Tá? Para a malta de irmãos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados, ignorantes do próprio destino. Pois é, vamos aqui. Busquei, o André Luiz falando, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor, que tolerava a metamorfose silencioso e palidíssimo. Quer dizer, como era novidade também para o André Luiz, ele se adaptou, foi se adaptando. Reparei, confundido, que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Pouco a pouco sentimos pesados e tive a ideia de que fora de improviso religar de novo ao corpo de carne. Então essa metamorfose foi transformando, foi tirando os elementos sutis do perispírito e chegando a elementos mais grosseiros, de tal maneira que eles ficaram assim desfigurados, diferente da uma realidade anterior, né, antes dessa transformação, dessa metamorfose, e a realidade depois disso aí. E aí o André Luiz, o Gubbio, ainda tentando explicar aqui algumas coisas, sempre aproveitando os momentos para explicar. E ele falava lá, né? Nessa cidade sombria, trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achamos. Se erguemos a bandeira provocante nesses campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas mosquitinho, se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Centenas de milhares de criaturas aqui padecem amargos choques de retorno à realidade, sob a vigilância de tribos cruéis, formada de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. E aí, André Luiz ainda pergunta assim, mas num tipo de situação dessa aqui, né, ele pergunta lá, há governo estabelecido num reino estranho e sinistro como esse? Sempre que nos ajuntamos, agrupamos, surge aquela necessidade de liderança, né? Líderes, que normalmente reflete, olha lá, hein? Reflete a situação dos, vamos chamar assim, dos súditos, né? Os líderes refletem a situação do súdito. Olha aí, uma necessidade então de nós, súdito, dar uma melhorada, dar uma equilibrada para poder produzir líderes mais firmes, mais qualificados, né? Então, a dúvida é, mesmo numa situação dessa, tem governo estabelecido? E aí ele explica, né? Como não? Responde o Gubbio. Qual ocorre na esfera carnal, a direção neste domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário. Nessa cidade aqui, ele explicando lá, né, ela é dirigida por um sátrapa de inqualificável impiedade, com o título, né, de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. Pensa bem, analisa. O espiritismo foi feito para você pensar mesmo. Pensa bem, se a maioria são de espíritos atrasados, sem preocupação em se melhorar, quem vai estar assessorando isso aí? Quem vai estar coordenando? Quem vai estar liderando uma situação dessa? Gubbio ainda replicou, né? Pelas mesmas razões educativas, porque André Luiz tinha ficado na dúvida, como é que deixa, né? Como é que Deus, Jesus deixa acontecer uma situação dessa aí? E aí Gubbio replica aqui, né? Pelas mesmas razões educativas, através das quais não aniquilam a nação humana, quando desvairada pela sede de dominação,
desencadeia guerras cruentas e destruidoras. Então, a espiritualidade respeita demais o nosso livre-arbítrio. Esse negócio eles respeitam demais. Então, se a gente, enquanto a gente estiver querendo ficar naquela situação, né, eles vão permitir. Quando a gente achar por bem modificar essa situação, modifica você mesmo, né? Modifica seus sentimentos, sua energia, e aí essa energia envolve quem está perto de você e vai aumentando o círculo de influenciação. Quer dizer, não é porque está fazendo as coisas erradas que Jesus vai destruir quem está fazendo a coisa errada. Mas ele já falava, né, que tinha vindo para os doentes, não para os sãos. E ele tem consciência de que todo mundo, todo espírito, todo ser, chega mais cedo ou mais tarde e passa pelaquela estrada de Damasco, né, aquela constatação, aquela situação lá, aquela parábola do filho pródigo, onde o filho mais novo, depois de se afastar do seu pai, ele volta, depois de ele constatar que ele tinha feito muita besteira, ele volta para os círculos ali perto do seu pai, né? Então, é o que acontece, os espíritos vão fazendo as coisas erradas até cair a ficha, até ter aquela constatação, até perceber essa situação de necessidade de coisas boas, de Deus, do amor, do respeito, do equilíbrio. Aí a hora que cai essa ficha, modifica. Porque o mal é a ignorância do bem. A partir do momento que você começa a desenvolver o bem, a luz, acender a sua luz de filho de Deus, você espanta as trevas que estão perto de você, inclusive as que estão em você mesmo. Todos nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Qual que vai sobreviver, né? É como se fosse um lobo mau e um lobo bom. Qual que vai sobreviver? Vai sobreviver aquele que você alimentar mais, né? Aquele que você, se você trabalha as tendências, gosta das tendências negativas, é o lado negativo seu que vai desenvolver. Se você trabalha as tendências positivas, é o lado positivo seu que vai desenvolver, né? É uma consequência. A gente planta, a gente colhe. É uma coisa real. E uma outra situação, aí ele fala lá, né? Corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. E o Gubo fala, significa então que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, esse é o André Luiz falando, né? Exclamei reticencioso, somos nós mesmos, completou o instrutor. Quer dizer, nós é que somos, enquanto a gente está no caminho negativo, a gente está, até a nossa aparência fica pior, fica mais feio, diferente aí. Bom, e aí ele começou a citar também mais uns trechinhos. O pântano, invariavelmente, é uma zona de natureza pedindo o socorro dos servos mais fortes e generosos. Sabe aquela história de que o céu está vazio? É mais ou menos isso aí, né? Por que o céu está vazio? Porque os espíritos de luz, que teoricamente, entre aspas, estariam lá no céu, estão trabalhando, gente. Estão trabalhando, estão nos lugares mais difíceis, mais complicado, usando a sua energia, o seu poder para poder resgatar aqueles que já estão em condições de ser auxiliados. É isso que eles estão fazendo, essa ideia que muita gente tem, que a pessoa vai desencarnar, vai morrer, vai ficar descansando, vai ficar dormindo. Gente, isso é balela, viu? Isso é um engano terrível, isso não existe. Bom, tem situações que o espírito encarnado vai se condicionando, pensando, repetindo isso na sua cabeça, que até acaba acreditando mesmo, e quando desencarna, ele passa assim, fica como se fosse uma múmia, dormindo, adormecido, até chegar o momento de ser despertado. Mas isso não é positivo, isso não é bom, você está perdendo tempo numa situação dessa, perdendo anos, tem gente que fica nisso durante muitos anos, décadas. Então, vamos abrir a consciência, o espírito continua vivo, o corpo até morre, desintegra,
Mais um trechinho, né? Penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunindo casario decadente e sórdido. Rostos horrendos, éramos observados assim com atitudes agressivas por transeuntes de miserável aspecto. Quilômetros de via pública, repletos de quadros deploráveis, desfilavam nossos olhos. Mutilados a centenas, aleijados de todas as matizes, entidades visceralmente desequilibradas, ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Multidão de criaturas deformadas. Situação diferente, hein, gente? Situação diferente. Bom, uma outra situação aqui, né? Um outro texto. Máscara do corpo sobre o qual se escondia a maneira da tartaruga dentro da carapaça. Sente-se tal qual e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. Vamos pensar aqui, né? O corpo físico, ele esconde muitas coisas, né? Você coloca várias máscaras de acordo com a sua necessidade. Um bom marido, um bom profissional, um bom cidadão. De acordo com os seus interesses, você vai vestindo aquelas máscaras. Mas quando você desencarna, essa habilidade de se esconder, ela fica assim meio que diminuída. Você não consegue disfarçar isso, fingir, dramatizar, virar ator, né? Para os espíritos mais esclarecidos, para os filhos da luz, eles vão chegar e perceber a nossa evolução. Tem a cor da aura, tem os chakras, tem o cheiro, tem as formas, pensamentos que ficam girando em torno de nós, tem um monte de circunstâncias que identificam se o espírito é mais esclarecido ou mais atrasado. Então não consegue, o inferior não consegue se esconder do superior. Então numa situação dessa aqui, eles ficam quase que fugindo, receando os filhos da luz, porque era chegar perto, ou nem, né? Chegar perto e já sentir, eles, os filhos da luz, perceber o nosso atraso, o nosso nível de evolução. Né? E ainda comenta aqui que funciona do lado de lá a lei do esforço. Aqui, na nossa realidade, não tem essa lei do esforço. Você estuda, trabalha, você empenha, tem a sua energia, tem o foco, o que você quer conquistar. No lado espiritual também funciona essa lei do esforço. Se você ficar só esperando cair do céu, você vai passar fome, você vai passar, a roupa vai rasgar, vai virar uma miséria danada, vai ficar uma situação assim muito difícil. Sem que o Espírito, Senhor da razão e dos valores eternos que lhe sejam consequentes, delibere mobilizar o patrimônio que lhe é próprio, no sentido de elevar o seu campo vibratório, não é justo seja arrebatado por imposição a regiões superiores que ele mesmo, por enquanto, não sabe desejar. Então é uma questão de lei de causa e efeito. Você planta, você colhe. De esforço, você tem que correr atrás, né? Tem que se esforçar. Jogar a energia sua em cima daquilo ali para conseguir realizar. E aí ele cita até alguns exemplos interessantes, né? Tudo aqui é muito interessante. Ele fala lá, a minhoca, enquanto é minhoca, é compelida a trabalhar no solo. O peixe, enquanto é peixe, não viverá fora d'água. Quer dizer, ele está dando exemplos das realidades. Cada um vive na sua realidade que construiu ao longo da sua existência, de várias existências. Você vai construindo, adquirindo aquelas características, formando a sua evolução espiritual, e de acordo com essa evolução, de acordo com a sua vibração, você vai para um determinado ambiente, ou vai para outro, ou vai para outro. Então, cuide bem dessa situação aqui. Cuide bem dessa situação, para que você não seja pego assim de surpresa. Bom, exemplares inúmeros de pigmeus passavam por nós aos magotes, plantas exóticas, animais em cópia abundante, embora monstruosos. E de vez em quando o Gubbio ainda lembrava eles, né, que eles estavam assim numa colônia purgatorial de vasta expressão. Já falou de milhares de seres ali, então
cidade até, né, milhares de pessoas vivendo ali, já era uma coisa assim, e ele coloca vasta expressão. Pensa de novo na nossa realidade, como se não tem agrupamentos, tribos no meio do mato, poucas pessoas, dezenas, centenas de pessoas, e não tem lugares aí de milhões de pessoas encarnadas. No lado espiritual é a mesma coisa. Tem tribos, agrupamentos, cidades pequenininhas, vai crescendo, cidades totalmente voltadas para o lado negativo da força, e cidades totalmente voltadas para o lado positivo da força também. Essa diversidade continua existindo aí, continua existindo. E no plano espiritual é mais ainda. Tem desde lá seres lá da época das cavernas até 500, 1000 anos na nossa frente, isso na nossa realidade, fora as diversas dimensões que tem, fora os outros planetas também, a evolução não para. Deus trabalha até hoje, né? Jesus falava isso, e eu também. Pensa, tudo sendo construído, feito, transformado constantemente ao longo dos bilhões de anos que os universos já existem. É muito tempo. Os espíritos que se mostram nessas ruas sinistras exibindo formas quase animalescas. Nossa atividade mental nos marca o perispírito. Nossa atividade mental nos marca o perispírito. A gente pode esconder enquanto a gente está com o corpo físico, né? Realizar um monte de atividades para melhorar, ficar mais bonito, cirurgias plásticas, de diversas formas, para melhorar o aspecto do corpo físico. Mas o plano do corpo astral é diferente, ele vai refletir exatamente essa atividade mental que você exerce, que você realiza. Aí ele também percebeu, e por que não visse crianças, exceção feita das raças de anões, cuja existência percebia sem distinguir os pais dos filhos, arrisquei, né? E aí tem um comentário lá do Google, e para os homens da Terra, propriamente considerados, esse plano é quase infernal. Se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer o carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantes? Quer dizer, não estava junto, eles separam. Desencarnou enquanto criança, vai para um lugar apropriado para o restabelecimento daquele espírito que está na forma de criança. Ele não vai ficar junto com seres assim, negativos, nocivos, do jeito que está sendo citado aqui, né? Para os homens da Terra, propriamente considerados, esse plano é quase infernal. Não, eu já falei, né? Vamos mais um pedacinho. Quase todas as almas humanas, situadas nessas furnas, sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida. Quase todas as almas humanas, situadas nessas furnas, nesse lugar, sugam as energias dos encarnados. Aí entra aquela questão da obsessão, né? Entra aquela questão do parasitismo, do vampirismo, dependendo do nível que vai sugando essas energias, o nível de prejuízo. Parasitismo, vampirismo, depende do nível de prejuízo do ser que está sendo ali sugado. Mas já dá para entender aqui também o relacionamento que existe no mundo espiritual com o mundo físico. Eles estão aqui do nosso lado, viu, gente? E muitas vezes sugam as nossas energias. Ainda mais se a gente não quiser nem saber de Deus, não quer saber de conhecer, de entender a realidade espiritual, aí que eles realmente realizam o que quer realizar mesmo. Porque eles não vão perguntar se a gente quer, se a gente deixa. Eles querem fazer, chega, gruda ali e tal, tira a energia da gente. Melhor ação é o amor, né? Você trabalhando bem, não é à toa que no Evangelho está lá, amai os instruídos, é uma questão de sintonia, é você melhorar a sua sintonia para sair fora um pouco, pelo menos, dessa atuação desses espíritos mais materializados, né? Suspiram pelo retorno ao corpo físico em vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções do corpo no campo carnal com o desvario dos sedentos no deserto. Consomem altas reservas de força dos seres encarnados,
preservam apaixonadamente o sistema de fluido psíquico, dentro do qual se sustentam juntas as comunidades da Terra. A gente não está sozinho. Lembra o Paulo de Tarso falando que a gente está envolvido por uma nuvem de testemunha? Estamos mesmo envolvidos por uma nuvem de testemunha. E essa nuvem de testemunhas são aqueles espíritos que a gente atrai com o nosso procedimento, o nosso raciocínio, o nosso tipo de vida. A gente atrai aquele espírito para o nosso lado aqui. Depois não tem nem jeito de reclamar, né? Depois ainda quer que tira o obsessor do lado, mas a gente é que atraiu ele também. Pense nisso, é o resultado da nossa ação, da nossa atitude mental. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você faz parte do problema ou você faz parte da solução? Porque nesse momento de transição que a gente está passando, a gente está precisando de pessoas qualificadas, trabalhadores qualificados, com muito amaivos e muito instruídos aí, para realmente fazer a diferença. Para fazer a diferença. Outras situações aqui que eles viram palácios estranhos surgiam imponentes, revestidos de claridade abraseada, semelhante à auréola do aço incandescente. Praças bem cuidadas, cheias de povo, ostentavam carros soberbos puxados por escravos e animais. Escravos e animais. Quando fala praças bem cuidadas, porque aqui era um setor assim, como se fosse o lugar da liderança. E fora desse lugar da liderança era miséria, pobreza, refletindo todo esse atraso espiritual. Naquele pedacinho ele era mais bem cuidado para passar uma imagem assim, né, melhorzinha. Só aí também. Mas dá para perceber que a questão de cidade, né? Pensa numa questão de cidade. Toda uma questão de estrutura que precisa de alguém trabalhando para resolver isso. A questão de água, de eletricidade, a questão da saúde, educação, alimentação. Não tem vários aspectos envolvidos aí que alguém tem que estar pensando nisso, e não é uma pessoa só, é muitas pessoas trabalhando para isso. Ainda mais dependendo do tamanho da cidade, mais pessoas, mais organizações, tem que estar nisso aí, porque as coisas não caem do céu, não é porque você morreu, você vai parar de beber água, de se alimentar, de ter a necessidade de um abrigo, um lar, alguma coisa assim, né? De família, e por aí fora, O aspecto devia, ao nosso ver, identificar-se com uma das grandes cidades do Oriente, de 200 anos atrás. Liteiras e carruagens transportavam personalidades humanas trajadas de modo surpreendente em que o escarlate exercia o domínio. Um pouco antes falava lá de carro puxado por escravos e animais. Pensa bem, nós aqui, a maioria pelo menos, já passou por essa situação, não estamos mais nessa situação de o ser humano está carregando nas costas um outro ser humano. Isso aconteceu na nossa história. Claro que deve ter os lugares aí que ainda estão debaixo dessa interferência toda aí. Até que alguém interpelou descortês, né? Parou o grupo. O que fazem? Procuramos o sacerdote Gregório, a quem estamos recomendados, esclareceu Gúbio humilde. Gregório não nos... aí esse personagem encaminhou o grupo até a presença do Gregório. Gregório não nos recebeu hospitaleiramente. Fitou em Gúbio os olhos desconfiados de fera surpreendida e interrompeu. Vieram da crosta há muito tempo? Já foram examinados? E quem os enviou? Inquiriu o sacerdote sob visível perturbação. Certa mensageira de nome Matilde. Então esse Gregório começou a fazer um monte, que era o chefão, começou a fazer um monte de perguntas, de questionamento, e Gúbio ia esclarecendo até falar o nome Matilde, que na verdade é um espírito mais elevado do que o Gúbio, que passou uma tarefa para ele. E ele está ali realizando, trabalhando em cima da tarefa que ela passou. E o Gregório falou lá, né? Tenho serviço nos ministérios e não posso ouvi-los agora.
Amanhã, porém, ao anoitecer, serão levados aos setores de seleção antes de admitidos ao meu serviço. Nem mais uma palavra. Entregues a um servidor de fisionomia desagradável, demandamos porão escuro e confesso que acompanhei Gúbio e Eloy de alma conturbada por receio absorvente e indefinível. Né? Então, vamos pensar aqui. Quando fala lá serviço nos ministérios, o cara Gregório, ele era um governante. A gente viu que uma cidade tem que ter esse ministério, secretaria, tem que ter algum órgão para auxiliar a administração. Né? Tem o serviço dos ministérios. Quer dizer, eu tenho que fazer alguma coisa aqui na cidade. E acabou deixando eles assim, um outro funcionário levou e colocou eles num porão escuro, quer dizer, num lugarzinho lá não muito agradável, até esperar o dia seguinte. Bom, esse é o quarto capítulo, né? Numa cidade estranha, que dá para a gente ter uma noção assim, do que está até por vir. Lembrando lá do peixinho vermelho na introdução, da gente abrir a mente para a gente poder ir assimilando, aprendendo a realidade, gente. Isso aí é a realidade. Vamos ficar iludido que só tem essa vida física, que não é. Não vamos ficar iludido achando que eu posso fazer tudo, porque vai ficar escondidinho, ninguém vai descobrir os meus podres, porque vai descobrir, fica registrado no nosso perispírito, né? O que a gente pensa, fala, faz, sente, fica registrado no nosso perispírito. E isso reflete até nas nossas reencarnações, reflete até quando a gente dorme e o nosso espírito se desdobra e sai, reflete quando a gente morrer e chegar no mundo espiritual e perceber que é uma realidade e vai pensar assim, o que eu fiz com os meus talentos? Lembra da parábola dos talentos? O que eu fiz com os meus talentos? Bom, ajude a divulgar a mensagem do canal, compartilhe com seus amigos, com quem gosta desse tipo de assunto, né? Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira será publicado um novo vídeo. Se una a nós e vamos juntos trabalhando para o futuro, trabalhando nessa questão de transição planetária para planeta de regeneração, que é uma coisa que exige assim, muito trabalho no bem. Faça a diferença, né? Seja o sal que faz a diferença. Dê exemplos positivos, né? Dê o seu like, assista os outros vídeos do canal.